Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Se você esteve conosco no último episódio, viu como o palco foi montado, do nascimento em Belém à preparação no deserto e o primeiro sinar em Caná da Galileia. Hoje, o nosso mapa cronológico nos leva ao início da vida pública de Jesus. Ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Ele agora é o Messias que começa a sacudir as estruturas do seu tempo. Acredito importante contextualizarmos que veremos Jesus pregar pela terra de Israel por 3 anos. E lembrando que ele era judeu e como tal cumpria todos os rituais judaicos e que boa parte desses rituais ocorriam lá em Jerusalém, veremos Jesus sempre em viagem, sempre na estrada. Para o judeu, existiam datas e festas importantíssimas, que todos viajavam de sua aldeia, da sua cidade, para Jerusalém. Portanto, por isso que vamos lendo os relatos bíblicos e deparando com um Jesus itinerante, sempre na estrada, saindo de uma cidade, indo para outra. E isso era bem comum naquela época. E apesar disso, veremos também que a maior parte do seu tempo ele tenta manter uma base lá em Cafarnaum, uma cidade portuária, com muitos passantes, um ambiente propício para espalhar a mensagem. Também veremos que ele não estabeleceu base lá na sua vila natal, Nazaré, porque ali, dado o fato de que os habitantes o associavam a Maria e a José, não criam em sua mensagem. Neste episódio, vamos navegar pelos eventos 27 a 47 da nossa harmonia dos evangelhos. E o que eu quero trazer para você não é apenas uma leitura do texto, mas, como dissemos, a inteligência por trás dele. Vamos entender os costumes judaicos, as tensões políticas e por que Jesus fez o que fez. Ao lermos muitas vezes a Bíblia, nos falta esse conhecimento. E às vezes parece que o texto é tão complicado. É justamente pela falta desse embasamento contextual. Prepare-se porque vamos entrar em um templo barulhento, conversar à noite com o mestre da lei, atravessar as fronteiras proibidas de Samaria, ver milagres de cura e libertação, observar que a força somente de sua palavra tem poder. E vamos finalizar com a convocação dos primeiros discípulos e até de um cobrador de impostos. E falar da cura do paralítico no tanque de Betesda. O nosso 27º marco desse episódio acontece com Jesus em Jerusalém para a Páscoa. Olha aí. Uma daquelas datas importantes e vemos Jesus a 130 quilômetros de casa, mais de 150 quilômetros de casa. João registra que Jesus foi ao templo e encontrou um cenário que parecia mais um mercado do que uma casa de oração. Para o ouvinte de hoje, pode parecer que Jesus estava apenas limpando a igreja, mas o buraco é mais embaixo. O templo era o centro econômico de Israel. Na Páscoa, judeus do mundo todo vinham para Jerusalém e precisavam pagar o imposto do templo. Havia mais um detalhe: esse imposto só podia ser pago com moeda local, o ciclo de Tiro, pois as moedas romanas ou gregas tinham imagens de imperadores e deuses pagãos, o que era considerado, portanto, idolatria. Os cambistas faziam o câmbio ali mesmo, cobrando taxas extorsivas. Além disso, os animais para sacrifício vendido no pátio eram superfaturados, com informações não oficiais até que os próprios sacerdotes obtinham lucro com essas vendas. Portanto, quando Jesus derruba as mesas e expulsa os animais, ele está atacando o lucro de uma elite religiosa corrupta. Quando ele diz, derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei, ele está profetizando sua própria ressurreição. Mas os líderes só conseguiam pensar nas pedras físicas e nos processos lucrativos estabelecidos. E aí, nós vemos o impacto dessa limpeza do templo ser tão grande
que vamos chegar ao nosso 28º marco, a visita noturna de Nicodemos. Nicodemos não era qualquer um. Era um membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, composto por 71 líderes que governavam a vida religiosa e civil de Israel. Por que ele foi ver Jesus de noite? Porque o Sinédrio já olhava para Jesus com desconfiança e Nicodemos tinha uma reputação a zelar, mas seu coração estava inquieto. Jesus apresenta para ele o conceito do novo nascimento. Para um judeu que acreditava que a salvação era garantida apenas pelo fato de ser descendente de Abraão, ouvir que era necessário nascer de novo pelo Espírito foi um choque cultural absoluto. Neste ponto da nossa jornada, estamos de um dos diálogos mais ricos das Escrituras. Mas o que muitas vezes ignoramos é a maneira como Jesus encara a individualidade. Enquanto líderes religiosos ou grandes personalidades dos dias de hoje buscam palcos lotados e multidões, as fontes ressaltam que Jesus nunca teve problema em parar tudo para atender a demanda de uma única pessoa. Para ele, o indivíduo é a prioridade, seja um paralítico à beira de um tanque, uma mulher adúltera ou, como agora, um príncipe entre os fariseus. Deus nos ensina aqui que a nossa importância para Ele não depende de protocolos sociais, formações acadêmicas, números de seguidores ou da casa em que moramos. Para Deus, você é importante simplesmente porque existe. No entanto, o encontro de Nicodemos acontece às escuras, e isso revela uma realidade humana que atravessa séculos. Nicodemos era um mestre, um homem de prestígio, mas estava confuso e principalmente tinha muito a perder. Ele procurou Jesus de noite por medo de ser descoberto, medo que sua imagem fosse maculada e medo de perder seu status perante o Sinédrio. Essa história é muito mais próxima de nós do que imaginamos. As fontes nos convidam a refletir sobre esse quadro. Hoje em dia, ainda há aqueles que procuram Jesus à noite. São pessoas que têm receio de que os colegas de faculdade o que irão dizer, medo de como serão vistos em seus ciclos de empreendedorismo, ou medo de perder a aceitação social e até às vezes da família, se admitirem agora que estão seguindo a Cristo e os seus princípios de retidão. E aí nós vemos que Jesus é duro com Nicodemos justamente por isso. Ele não alivia, não. Ele confronta a necessidade de um posicionamento real através do novo nascimento. Jesus explica que o arrependimento, o nascer das águas, é apenas o começo para se ver o reino, mas a conversão real, nascer do Espírito, é o que permite entrar no reino, exigindo uma mudança de vida que não cabe mais no segredo das sombras. O encorajamento para nós é que Nicodemos não parou naquele encontro noturno. Ele começou confuso, escondido, mas passou por uma fase de defesa tímida perante um dos seus pares. Lá no final, no Sinédrio, nós vamos ver essa discussão, onde ele defende Jesus. Ele teve coragem, um pouco mais à frente, de reivindicar e perfumar o corpo de Jesus para o sepultamento. Ele deixou de ser um discípulo oculto para assumir sua fé quando todos os outros haviam fugido. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus também usa a imagem da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. E nem todos conseguem rapidamente entender isso, apesar de que, para Nicodemos, isso era claro. Mas vamos dar um passo e contextualizar isso na cultura judaica, que depois fará todo sentido para nós hoje. Lá em Números, nos conta que durante a peregrinação no deserto, depois de terem saído do Egito e atravessar o Mar Vermelho, os israelitas se rebelaram contra Deus e Moisés, reclamando do maná e da água. Como consequência dessa murmuração do povo, Deus os castigou. Serpentes abrasadoras surgiram no acampamento e muitos morreram após serem picados. Entendendo seu pecado de murmúrio, o povo confessou estar arrependido e pediu intercessão. Deus ordenou, portanto, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre uma haste, um poste vertical. Todo aquele que fosse picado, ao olhar para a serpente de bronze, ficaria curado e viveria. Como fariseu, Nicodemos conhecia essa história de cor.
mas Jesus a reinterpretou de forma revolucionária. A identificação aí do pecado na mentalidade bíblica, a serpente é um símbolo do pecado e da maldição, desde lá do Éden. Para Nicodemos deve ter sido escandaloso ouvir que Messias seria levantado como aquela serpente. Jesus estava dizendo que ele próprio tomaria a forma daquilo que estava matando o povo, o pecado, para salvá-lo. Nós vemos, portanto, Paulo falar que ele se fez pecado por nós. Essa é uma explicação muito boa. Também a palavra grega usada para levantamento, ipso, tem duplo sentido: ser erguido fisicamente, nesse caso na cruz, e ser exaltado em glória. Jesus mostra a Nicodemos que a glória do Messias não viria de um trono militar, mas do sacrifício. E no deserto, os judeus não foram curados por uma vacina ou por rituais complexos, mas pelo simples fato de olhar com fé para a provisão de Deus. Jesus aponta que a salvação que ele oferece funciona da mesma forma: crer naquele que está na haste ou na cruz. Jesus diz em João: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." Para o judeu instruído como Nicodemos, a mensagem era clara: a salvação não viria pela observância da lei, mas por olhar com fé para aquele que seria levantado na cruz. E é aqui que João registra um dos versículos mais famosos da Bíblia: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito." Agora avançamos para o Marco 29:31, onde vemos uma transição de ministérios. Jesus ganha notoriedade e João Batista continuava o seu trabalho lá no Jordão. Nessa transição, vemos uma humildade rara quando João Batista declara: "Convém que ele cresça e que eu diminua." João Batista, o arauto, é preso por Herodes Antipas. Herodes era o tetrarca da Galileia, e ele era um dos filhos daquele outro Herodes, o Grande. Ele se casara ilegalmente com Herodias, a esposa do seu próprio irmão Felipe. E segundo a lei de Moisés, lá em Levíticos, isso era um escândalo. Herodes Antipas não era um judeu puro de sangue, mas era um judeu por religião e obrigações legais. Como eles observavam os ritos, frequentavam o templo e governavam sobre os judeus, eles estavam, portanto, sujeitos às leis. Antipas agia como um rei judeu sob o domínio romano. João Batista não se calou quanto ao fato dele, Herodes, ter quebrado a lei e cometido pecado diante de Deus e diante de todo o povo. E por isso, ele foi encarcerado na fortaleza de Maquera. A prisão de João é um sinal para Jesus deixar a Judéia e voltar para a Galileia. Vamos de novo para a estrada e mais 150 quilômetros para cima. Para voltar à Galileia, o Evangelho de João nos diz que Jesus precisava passar por Samaria. Esse é o nosso 32º marco, o encontro no Poço de Jacó. Aqui precisamos gastar um tempo explicando a ferida aberta entre judeus e samaritanos. Judeus puros consideravam os samaritanos mestiços e traidores, pois eles haviam se misturado com povos estrangeiros séculos antes. Para quem acompanha a série inteira, aqui está relacionado ao nosso episódio do Reino Dividido, que lá depois da morte de Salomão, foi criado o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte tinha a capital como Samaria, e logo na sequência, com vários reis que não serviam a Deus, foram dominados pelos assírios, e a sua população foi espalhada pelo mundo inteiro. Com isso, com essa diáspora, veremos que os judeus dessas tribos se misturaram, casando com pessoas de outras nacionalidades. O povo judeu, que permaneceu firme às tradições, foi a tribo de Judá, que estava em Jerusalém. Era conhecido como Reino do Sul. E eles se consideravam, portanto, puros, por se manterem firmes nessa tradição e não se misturarem com outros, sempre casando entre judeu com judeu, tendo filhos judeus que casaram com judeu, que tiveram filhos judeus que casaram com judeus. Assim criou-se uma animosidade que dura até os dias de hoje. O judeu não considera o nosso querido
samaritano como judeu, e sim como sangue impuro ou mestiço. E o ódio era tão grande que os judeus daquela época davam uma volta enorme pelo Vale do Jordão para evitar pisar em Samaria. E dessa forma, vemos Jesus já quebrando o protocolo, passando por Samaria. Ali veremos um episódio muito interessante. Uma mulher vai tirar água do poço, à hora sexta, pleno meio-dia. Esse é um detalhe interessante, porque normalmente as mulheres iam aos poços pela manhã, logo cedo, ou no final da tarde, quando o sol estava fraco. Ir ao meio-dia sob um sol escaldante indicava que ela era uma pária social, evitando o olhar e o julgamento das outras mulheres da cidade devido ao seu histórico, que era de ter passado já por 5 maridos. Jesus quebra 3 barreiras aqui. Primeiro, ele já fala com uma mulher em público, o que era mal visto para um mestre. Ele fala com uma samaritana e ainda oferece perdão a uma pecadora. Ele se revela a ela como o Messias esperado, algo que ele ainda não havia feito abertamente em Jerusalém. Aqui o relato bíblico nos indica que essa mulher não só crê em Cristo, como se torna uma das suas evangelistas em Samaria, contando a todos o que havia ocorrido, falando da sabedoria e os ensinamentos de Jesus. E lemos que muitos creram, e creram através dessa mulher. Chegamos agora ao marco 33 ao 37, que Jesus retorna à Galiléia e estabelece a sua base em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade portuária e agitada, situada ali na intersecção de importantes rotas comerciais que ligavam o Egito e a Mesopotâmia. Era um lugar perfeito para a mensagem se espalhar rapidamente. E é aqui que Jesus chama os seus primeiros discípulos: Simão Pedro, André, Tiago e João. Eles eram pescadores, mas não pense que eram mendigos. A indústria de pesca no mar da Galileia era próspera e eles tinham barcos e empregados. Deixar as redes significava abandonar um negócio estável para seguir um mestre itinerante. Jesus disse que os faria pescadores de homens, usando uma linguagem que eles entendiam perfeitamente. Aqui também teremos o frequentemente chamado segundo milagre em Caná. Esse relato registrado em João marca um momento de transição do ministério de Cristo, onde a fé deixa de depender do ver para crer e passa a sustentar-se apenas na autoridade da sua palavra. A narrativa começa com Jesus retornando a Caná, ali na região da Galileia, onde anteriormente até tinha transformado água em vinho. Ele é interpelado por um oficial real, um funcionário de alto escalão da corte de Herodes Antipas, que havia viajado cerca de 32 quilômetros vindo lá de Cafarnaum. O motivo era urgente. O filho desse oficial estava à beira da morte, devido a uma febre implacável. O clímax dessa passagem ocorre quando o oficial implora para que Jesus desça até sua casa antes que o menino morra. Jesus, porém, não se desloca fisicamente. Ele apenas emite uma ordem soberana: vai, o teu filho vive. Para um oficial do governo de Herodes Antipas, como discutimos antes, esse evento carrega camadas sociais de fé extraordinárias. O homem é descrito como um oficial real, de alta patente na corte. Ele viajou cerca de 32 quilômetros de uma subida cansativa de Cafarnaum, que fica ao nível do mar, até Caná, lá nas montanhas. Alguém em sua posição normalmente enviaria um servo, e o desespero pelo filho moribundo o fez ir pessoalmente. O oficial romano ou herodiano, se curvando diante de um carpinteiro itinerante na Galiléia, era um escândalo social. Mas ele reconheceu em Jesus uma autoridade superior à de Herodes. Jesus, inicialmente, dá uma resposta que parece dura: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus estava confrontando a mentalidade da época, que buscava o espetáculo e não falava somente ao oficial, mas a todos que estavam seguindo e vendo a situação. O oficial, ele não argumenta teologicamente, ele apenas clama: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quando Jesus diz apenas: vai, o teu filho vive, o oficial creu na palavra.
Ele não exigiu que Jesus fosse até a casa dele, nem pediu um raio de luz como prova. Ele deu as costas e começou a longa viagem de volta apenas com uma promessa. O texto bíblico faz questão de registrar o horário. Quando o oficial encontra os seus servos no caminho de volta, eles dizem que a febre deixou o menino na 7ª hora, aproximadamente 1h da tarde. O pai confirmou que foi exatamente no mesmo momento em que Jesus disse: "Teu filho vive". Isso demonstra que o poder de Jesus não estava limitado por espaço físico ou contato manual. Para a cultura da época, isso era uma prova da divindade absoluta. O texto vai seguir adiante e vai dizer: "E creu ele, o oficial, e toda a sua casa". Isso é muito significativo. Um oficial de alto escalão de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que matou João Batista, agora tinha uma família cristã dentro do seu palácio. Alguns historiadores e teólogos sugerem que esse oficial poderia ser Cusa, o procurador de Herodes, cuja esposa Joana é mencionada em Lucas como uma das mulheres que financiavam o ministério de Jesus. É interessante também comparar aqui esse milagre com o outro milagre do centurião de Cafarnaum, descrito em Mateus. O centurião era gentil e diz: "Não sou digno que entres em minha casa, apenas dize uma palavra". O oficial real, aqui, ele é judeu, herodiano, e ele pede: "Desce à minha casa". Jesus ensina ao oficial que sua palavra tem a mesma eficácia que a sua presença. E assim, caminhamos pelos Marcos agora 38 até o 42, onde Jesus demonstra seu poder na sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga era o centro da vida comunitária e educativa. Jesus ensina com autoridade, e não como os escribas. Os escribas sempre citavam outro rabino famoso para validar o que diziam. Jesus citava a si mesmo, ou interpretava a lei diretamente, o que assombrava o povo. E aqui vemos a cura de um leproso e de um paralítico. O leproso era um morto-vivo. Segundo a lei lá de Levíticos, ele deveria gritar para os outros: "Imundo, imundo", para que ninguém se aproximasse dele. Ao tocar no leproso, Jesus, perante a lei, se torna cerimonialmente impuro. Mas Jesus inverte a lógica. Sua santidade é que contamina o doente com a cura. No caso do paralítico aí que foi descido na sequência pelo telhado, feito de barro e palha ali, Jesus, aproveitando que estava cercado por líderes religiosos, ao observando, diz: "Perdoados estão os seus pecados". Para os líderes religiosos, essa era a pior blasfêmia possível, pois somente Deus poderia perdoar pecados. Para o judeu, o pecado era uma ofensa direta a Deus. Somente a vítima, portanto Deus, poderia perdoar a sua ofensa. Se Jesus estava perdoando pecados, ele estava se colocando no lugar de Deus, o que para eles era o crime máximo de blasfêmia. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: "Estão perdoados os seus pecados", ou dizer-lhe: "Levanta, toma o teu leito e anda"? Dizer "seus pecados estão perdoados" é facílimo, pois ninguém pode provar visivelmente se aconteceu ou não. Dizer "levanta e ande" é dificílimo, pois o resultado é imediato e visível. Se o homem continuar no chão, o orador é uma fraude. Jesus decide fazer o mais difícil aos olhos humanos, para provar que tem autoridade para fazer o mais fácil e o mais importante aos olhos divinos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: "A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa". Os fariseus ficaram sem resposta. Jesus demonstrou que, se ele tinha poder para restaurar um corpo instantaneamente, algo que só Deus ou um profeta autêntico faria, então a sua afirmação de perdoar pecados também deveria ser aceita como verdadeira. E caminhamos para o nosso 43º marco, que é o chamado de Levi, ou mais conhecido por todos como Mateus. O chamado de Mateus é um dos episódios mais escandalosos aí para os nossos amigos da cultura judaica do primeiro século. Para entender o peso desse convite, precisamos olhar a posição social e religiosa de um publicano.
Veja alguns pontos fundamentais da cultura judaica para entendermos essa passagem. Diferente dos pescadores, que eram trabalhadores comuns, Mateus era um publicano. E para um judeu daquela época, era visto como um traidor nacional. Ele trabalhava para o poder ocupante, Roma, coletando impostos dos seus próprios irmãos para financiar o exército que os oprimia. E não era somente isso, eles eram religiosamente excluídos. Os publicanos eram considerados cerimonialmente impuros de forma permanente, pois mantinham contato constante com os gentios, com os romanos, é óbvio. Eles eram proibidos de testemunhar em tribunais judaicos e eram expulsos da sinagoga. O sistema romano funcionava por arremate. O coletor pagava uma taxa fixa a Roma e o que ele conseguisse extorquir acima disso era seu lucro. Por isso, era sinônimo de desonestidade. Vamos ver isso também lá na frente, em Lucas, quando Jesus fala com Zaqueu, que era outro judeu que tinha a mesma profissão de Mateus e era também excluído. Logo após o chamado, Mateus oferece um banquete a Jesus. E na cultura judaica, comer com alguém não era apenas um ato social, era um sinal de comunhão profunda e aceitação. Ao sentar-se à mesa com Mateus e seus amigos pecadores, Jesus estava dizendo que eles eram iguais e amigos. Para os fariseus, isso era uma violação da lei, que exigia separação total dos impuros para manter a santidade. Jesus responde aos críticos citando o livro de Oséias, um profeta lá do Antigo Testamento. E a sua referência cultural e teológica é poderosa. Jesus usa o conceito de hesed, amor leal, uma bondade baseada na aliança. Ele argumenta que o coração da Torá, que é a lei judaica, é a restauração das pessoas, não apenas a observação de um ritual frio. Para o judeu estudioso, Jesus estava afirmando que o sistema de sacrifícios do templo perdia o sentido se não houvesse compaixão pelo próximo. Observamos também no texto que o nosso amigo Mateus é chamado de Levi, indicando possivelmente uma linhagem da tribo sacerdotal de Levi. Um levita, cuja função era servir a Deus no templo, que se tornou um cobrador de imposto, era o ápice da apostasia. A transformação, portanto, de Jesus é magnífica, porque ele pega o Levi, o cobrador, e transforma em Mateus, que quer dizer um presente de Deus. É uma das maiores mensagens de redenção do Novo Testamento. Um detalhe cultural aqui importante: como cobrador de imposto em Cafarnaum, que era uma rota comercial importante, Mateus era necessariamente poliglota, falando aramaico, grego e talvez até o latim, e mestre em escrita e contabilidade. Enquanto os outros discípulos talvez tivessem dificuldade com escritas complexas, Mateus tinha as ferramentas técnicas para registrar os ditos de Jesus com precisão, o que explica a estrutura organizada e rica nas citações do Antigo Testamento que vemos lá no seu Evangelho. E agora, na mesa de jantar, surge uma questão do jejum, nosso Marco 44. Jesus vai usar a metáfora dos odres velhos. Os odres, conhecidos aí como, vou tentar aqui traduzir, uma bolsa ou uma garrafa feita de pele de cabra. Essas garrafas, quando novas, eram elásticas, pois a pele esticava. Já quando velhos, tornavam-se rígidos e secos. E se você colocasse vinho novo, que fermenta e expande, o odre velho se romperia. Jesus estava dizendo, em sua mensagem da graça e da liberdade, ela não caberia no sistema rígido e seco do legalismo dos fariseus. E, finalizando aqui o nosso caminhar, nós chegamos ao nosso Marco 45 a 47. O milagre no tanque de Betesda, em Jerusalém. E lá vai Jesus caminhando mais um pouco pelos 150 quilômetros. Jesus cura um homem enfermo há 38 anos em pleno sábado. Isso para os fariseus. Jesus não apenas curou, mas mandou ainda o homem carregar a sua maca.
o que era considerado um trabalho proibido em uma das suas centenas regras adicionadas ao sábado. Jesus responde de forma devastadora: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Com isso, Jesus não apenas defende o milagre, mas afirma ser igual a Deus. E a partir daqui, a perseguição contra ele deixa de ser apenas crítica e passa a ser uma trama para a sua morte. O milagre no tanque de Betesda, está lá em João, é um dos relatos mais ricos para analisar esses aspectos judeus, pois expõe não apenas uma cura física, mas a quebra de um sistema de crenças limitado. Para um judeu daquela época, comparado com a nossa sociedade atual, o cenário de Betesda revela dinâmicas profundas. O tanque era cercado por 5 pórticos. Imagina um varandão, uma cobertura, repleto de enfermos. A tradição dizia que um anjo agitava as águas e o primeiro a entrar era curado. Isso criava um ambiente de competição espiritual. A cura dependia da agilidade física ou de ter alguém que te ajudasse. E o paralítico estava ali há 38 anos, porque em um sistema de corrida, quem não tem perna sempre chega por último. Jesus faz uma pergunta que parece óbvia, mas é profunda. Queres ficar são? Após 38 anos, a identidade daquele homem era a sua paralisia. Ele não respondeu de imediato sim. Ele respondeu com uma desculpa. Não tenho ninguém que me coloca no tanque. Ele estava focado no método, no tanque, e não na solução, a cura. Muitas vezes nos tornamos reféns dos nossos traumas e das nossas condições, né? O esperar o movimento das águas representa o hábito de esperar que algo externo e mágico aconteça, em vez de atender o chamado de levanta-te e anda. O milagre exige que o homem pare de se culpar, pare de culpar a situação, pare de culpar a falta de ajuda externa e assuma a ordem de Cristo. E aí vem a cura. E vem mais indagações e questionamentos. Jesus curou o homem no sábado e ordenou que ele carregasse a sua maca. Para os líderes judeus, o milagre foi secundário. O crime foi o homem carregar um objeto, ou seja, um trabalho no sábado. Eles preferiram um homem paralítico obedecendo às regras do que um homem curado quebrando a tradição humana. Isso reflete o legalismo. Muitas vezes, instituições ou sistemas sociais valorizam mais a manutenção de normas e protocolos do que o bem-estar real das pessoas. É a burocracia que impede a dignidade humana. E assim, vimos hoje o reino de Deus em movimento, quebrando muros de ódio em Samaria, desafiando controle religiosos em Jerusalém. Jesus mostrou que a santidade verdadeira não está em lavar as mãos de forma ritual, mas em estendê-las para tocar o leproso e perdoar o publicano. Essa nossa viagem cronológica está em movimento e começando a esquentar. No próximo episódio entraremos aí nas fases dos ensinos e das parábolas, começando pelo sermão mais impactante da história humana, o Sermão da Montanha. Veremos como as bem-aventuranças invertem totalmente os valores de sucesso e poder daquela época. Continue meditando na palavra e lembre-se, a água viva que Jesus ofereceu àquela mulher no poço ainda flui hoje para você. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi o nosso podcast, A Voz da Escritura.